Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? Rei de Copas. Rainha de Copas. Cinco de Copas. O Eremita. Oito de Espadas. Seis de Paus. E o Julgamento. Oito de Pentáculos. A Torre. Nove de Copas. Dois de Pentáculos. Roda da Fortuna. Nove de Paus. Cinco de Pentáculos. Cavaleiro de Paus. Pajem de Paus. Dois de Copas. 10 de Pentáculos. O Tolo. 9 de Espadas, perdão. E 5 de Paus. E muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim. Os anos se passaram e veja realmente o que essa pessoa sente por você e o que pensa, né? E o que deseja falar para você. Exatamente, é isso que eu vejo. Eu vejo uma pessoa realmente aqui, olha. Aqui, ó, você tem aqui, olha, um rei de copas e uma rainha de copas, um do lado do outro. E logo depois, nós temos o quê? Um 5 de copas. O que mostra aqui, olha, mostra um homem e uma mulher e mostra um arrependimento. Exatamente. E mostra aqui um casal. Exatamente, mostra um casal. Mostra duas energias aqui, né? Mostra a energia de um rei de copas e mostra a energia de uma rainha de copas. Duas energias de quê? Duas energias de sentimentos, tá vendo aqui, ó? Copas e copas.
sendo que é uma rainha e aqui um rei. Então mostra um casal, mostra você e a pessoa em questão. E o mais interessante, que o que mostra aqui em questão, é que não é somente um rei e somente uma rainha, existe muito mais coisas por trás. Existe algo, ó, rei, rainha, copas e copas. O que que significa isso? Sentimentos. Copas e copas relacionados ao quê? Aos sentimentos. Olha aqui, ó, água e água. Sentimentos que envolvem você e essa pessoa. Você e essa pessoa, mesmo que o tempo tenha se passado, mesmo que os anos tenham se passado, vocês ainda estão conectados. Tanto que saiu um do lado do outro. Logo no começo da tiragem, bem aqui, ó. Saiu um rei e uma rainha de copas, os dois, um conectado com o outro. Mas eu sinto bem forte que existe um arrependimento dessa pessoa. Aqui, ó. Logo do lado da rainha e do rei, tem uma carta de quê? De arrependimento. De que tudo que aconteceu, das mazelas que aconteciam no passado. Exatamente. Exatamente. Essa pessoa se arrepende de tudo aquilo que aconteceu. Não queria que que acontecesse, perdão, dessa maneira. Essa pessoa teve tempo para poder pensar e poder avaliar a situação aqui no eremita, tá vendo? A pessoa teve tempo para poder pensar e avaliar muito claramente, com uma perspicácia muito grande, com uma claridade muito grande. Essa pessoa teve. E quando essa pessoa teve esse momento de pensamento, de criar uma perspectiva de como seria tudo isso após o arrependimento e vamos dizer assim, essa busca pelo desenrolar da situação. No começo, essa pessoa percebeu que ficou com medo até mesmo de te procurar. Bem aqui, ó. No 8 de espadas, essa pessoa ficou com medo de te procurar. Entendeu? Essa pessoa ficou com medo de te procurar. Essa pessoa ficou com medo de ir adiante, porque essa pessoa começou a perceber que todas as análises feitas aqui, olha, no eremita, a pessoa caiu em si e ficou com receio, porque olha que é o arrependimento aqui no 5 de copas, tá vendo? O arrependimento no 5 de copas. E o eremita é o que? Olha, tá vendo? Entre o arrependimento e o medo de seguir, a pessoa no meio, que é o eremita, a energia do eremita, a pessoa reflete a situação. A pessoa reflete a situação. E quando a pessoa reflete a situação, olha aqui que a pessoa chega na conclusão. No 6 de paus e no julgamento. O julgamento é a percepção que essa pessoa está tendo sobre o quê? Sobre você. A pessoa sabe que errou com você. A pessoa sabe que você está bem na situação. Quem errou foi a outra pessoa. A pessoa tem consciência disso, tá? A pessoa tem consciência disso. Olha a pessoa tendo consciência de que você é a pessoa que, vamos dizer assim, não vamos dizer que você, vamos dizer dessa forma, menos ou mais errada, não é isso. Mas a pessoa sente que foi ele, ou no caso ela, que pisou bem na bola que não deveria ter pisado. Poderia ter agido de uma forma bem diferente, mas pisou na bola que não deveria ter pisado, tá? E nisso a pessoa, ela está, digamos assim, quando essa pessoa pisou na bola, essa pessoa está aprendendo, tá? Muitas coisas novas. Aqui, olha, no 8 de pentáculos, essa pessoa está aprendendo muitas coisas novas, entendendo o processo do quê? Da destruição. Bem aqui. A pessoa está aprendendo todo o processo da destruição. Sabe quando a pessoa precisa maquinar, precisa um tempo
para poder digerir e ver como a situação foi grave? Exatamente isso. Depois que a pessoa começa a perceber o quão a situação foi grave, tá? O quanto essa situação foi grave, essa pessoa começa a perceber que você é a pessoa ideal. Mas por que a pessoa pensa isso? Que você é a pessoa ideal? Pelo seguinte, pelos momentos que vocês viveram juntos. Momentos que foram duradouros, os momentos de prazer, os momentos de felicidade, os momentos das situações que vocês precisavam, olha, ser multitarefas juntos. As situações de altos e baixos, a situação de situações que vocês, perdão, as situações que vocês tiveram que lutar juntos, no 9 de paus, e nas questões financeiras. Então, tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui foi a bagagem que essa pessoa percebeu de tudo aquilo que vocês, o quê? Que vocês viveram juntos, vocês viveram uma fase bem interessante, uma fase longa, tá? Uma fase longa. E a pessoa começou a cair a ficha sobre tudo isso. Mas isso demorou algum tempo para a pessoa cair a ficha. De repente, demorou até de uma média de 2, 3 a 4 anos para poder entender todo esse processo, porque essa pessoa precisava entender, sim. A pessoa precisava entender, a pessoa precisava digerir. O processo de gestão, vamos dizer assim, do entendimento da situação para algumas pessoas, precisam levar alguns anos. Essas pessoas precisam até mesmo experimentar outros relacionamentos para poder até entender aquilo que se passou com você. Você não, você de uma certa forma aprendeu as situações sozinha ou sozinho, sem precisar se envolver com ninguém. Outras pessoas precisam se envolver com outras pessoas para poder, digamos aí, fazer perdão, comparativo com o que aconteceu com ele ou com ela no passado, com você, e para poder entender melhor, tanto que essa pessoa começou a ter outros relacionamentos e começou a se decepcionar com esse relacionamento. Ficava 1, 2 anos, mas não se compara com o tempo que ficou com você. Então essa pessoa acabou aprendendo e vendo, né, as percepções de valores e sentimentos com esses relacionamentos que se passaram, né, vamos dizer assim, a pessoa vai, sai e quer experimentar algo lá fora para, né, para ver se de repente vinga e te esquece e com o tempo, né, vai deixar para lá. Mas a coisa aconteceu ao contrário. Não aconteceu dessa forma, não aconteceu do momento de te esquecer. Toda vez que essa pessoa arranjava um relacionamento, essa pessoa ia e acabava quase que, vamos dizer assim, por acidente comparando com você. E isso fez com que o tempo passasse e essa pessoa voltasse, né? Se um dia essa pessoa quis se afastar de você, essa situação que essa pessoa começou a arranjar outras pessoas, essa pessoa começou o quê? A se aproximar ainda mais de você. Pensou que ia se afastar, mas isso fazia com que a situação, vamos dizer assim, ah, chegasse ainda mais próximo de você, voltasse a você, né? Em vez de esquecer, né? Porque ele já tá com outro e tal, teve outra pessoa e tal. Não, não te esqueceu. Isso alimentou mais ainda, porque tudo teve um começo, meio e fim, começo, meio e fim. E o começo, meio e fim foi num período pequeno, né, comparado ao que vocês estavam. Então, tudo que começava bem, ficava para o meio e terminava, aí vinha para o outro. Começava meio e fim e vinha para o outro começo, meio e fim. Numa perspectiva de tempo muito menor. Então, essa pessoa começou a perceber que alguma coisa nele ou nela estava errado. E com isso, com essa percepção, eu vejo essa pessoa querendo voltar para você. Bem aqui, ó. Cavaleiro de paus, pajem de paus e 2 de copas. Eu vejo sim essa pessoa querendo voltar para você. Aqui, ó.
Essa pessoa está querendo voltar para você. Ó, o cavaleiro de paus mostra a pessoa querendo voltar. O pajem mostra uma mensagem, né? Um mensageiro. E o 2 de copas, uma relação entre casal. Então, o que significa isso? Uma progressão de comunicação com você, de uma aproximação, né? De uma aproximação. Então, o que você precisa ficar atento é que, tipo, sim, claro, essa aproximação pode voltar a mostrar para você que essa pessoa acredita que agora você tem valores que antes essa pessoa não estava olhando, não estava percebendo, e na verdade não é que ela não estava olhando, não estava percebendo, é que essa pessoa precisou sair, conhecer outras situações e ver que são situações passageiras e ilusórias. E com você foi um momento que teve de muito tempo. E essa comunicação entre vocês, quando essa pessoa também começou a querer se comunicar com você, você se comunicou numa boa e as outras pessoas não quis se comunicar mais com ele ou com ela. Por quê? Porque essa pessoa começou a perceber que eram conexões fracas, não eram conexões de uma vida toda. Então, Fábio, mas eu não converso com ele ou com ela, não faço acontecer, tudo bem, não vai bater para todos, mas energeticamente está me trazendo uma energia sobre algumas pessoas que estão nesse momento. E nisso faz com que a pessoa queira iniciar algo novo com você. Olha aqui, ó. Mas perturbações fazem com que alguns gatilhos sobre bloqueios e dificuldades dessa pessoa comecem a voltar. Então, é bom ficar bem atento, né, sobre essas questões, né, de que tipo essa pessoa chega até você por ter essas percepções que aconteceram no passado e esses gatilhos e essas situações emocionais, né, de outros relacionamentos, e nisso fez com que essa pessoa, com o tempo, né, a poeira baixasse e essa pessoa conseguisse enxergar melhor os seus próprios julgamentos. Então cabe a você se você deseja estar com essa pessoa ou não, ou se você deseja partir para uma outra pessoa, né? Então aqui nós temos o que essa pessoa pensou e pensa sobre a questão sobre você, e eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.